todos, meu nome é Márcia Galdino Sampaio, eu sou médica do Hospital dos Servidores do Estado, sou infectologista pediátrica e também trabalho na Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu e sou membro da Sociedade de Infectologia Pediátrica do Estado do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos conversar sobre uma doença chamada chikungunya, a febre chikungunya. É uma doença cujos primeiros relatos datam de 1770, onde foi relatado sintomas muito semelhantes dessa doença. Então, pessoas que apresentavam febre elevada, raste cutâneo e um comprometimento articular importante. Entretanto, somente em 1952 o vírus foi isolado na Tanzânia pela primeira vez. A partir daí, existiram surtos esporádicos na África e na Ásia, quando uma grande epidemia, iniciada na costa do Quênia, teve uma disseminação para ilhas do Oceano Índico em 2004, acometendo a Índia com uma grande epidemia, onde mais de 1 milhão de pessoas foram infectadas em 2006. A doença ganhou destaque quando, em 2007, houve transmissão autóctone no norte da Itália, ou seja, a transmissão ocorreu no mesmo lugar do diagnóstico, não foram casos importados. Havia a presença do mosquito transmissor, do vetor, do vírus e de pessoas doentes. No Brasil, os primeiros relatos de casos importados da doença ocorreram em 2010. E em 2014, já relatos de casos da doença autóctone, ou seja, transmitidas e diagnosticadas no próprio território brasileiro. Casos na Bahia, em Minas Gerais, no Amapá. E para a gente ter uma noção do quão rápido é a disseminação da doença, a Organização Mundial de Saúde divulgou que em janeiro de 2014, 111 casos nas Américas. Já em janeiro de 2015, apenas um ano após, isso subiu para mais de 1 milhão de pessoas acometidas, com 172 óbitos. Isso para a gente ter uma noção de que a doença se dissemina rapidamente, porque nós temos vetores muito competentes, transmissores, mosquitos transmissores, e temos uma população suscetível à doença. Então, chikungunya é uma arbovirose, ou seja, uma doença cujo vetor é um artrópode que provoca uma síndrome febril aguda com um importantíssimo envolvimento articular. Do dialeto, ela deriva do dialeto africano maconde e aproximadamente significa a que deixa o paciente recurvado ou aqueles que se dobram tamanho e a dor articular. Então, em relação à etiologia, ele é um vírus RNA pertencente à família Togaviridae, do gênero alfavírus, e que, diferente da dengue, possui apenas um sorotipo. A dengue possui 4 sorotipos. É transmitido por vetores muito competentes, amplamente disseminados nas Américas, que é o Aedes aegypti e Aedes albopictus. Então, a transmissão ocorre, o homem, no período da viremia, o mosquito pica esse homem, se infecta e após um período de 10 dias do vírus no mosquito, esse mosquito está competente a transmitir para outro homem. Então, no homem, após a picada do mosquito e a inoculação do vírus, inicia-se os sintomas, os primeiros sintomas, depois de 3 a 7 dias, podendo variar de 1 a 12 dias. E acredita-se que a imunidade seja duradoura após a infecção. A maioria dos pacientes, eles apresentam sintomas. Entretanto, entre 3 a 28% com sorologia positiva não apresentaram sintomas. Após um período de incubação, a doença pode evoluir em 3 fases, uma fase aguda, subaguda ou crônica. A fase aguda compreende um período entre 3 e 10 dias e ela é caracterizada por uma febre de início súbito, elevada, acima de 39 graus, uma dor articular intensa e com outros comemorativos, como, por exemplo, cefaleia, dor difusa nas costas, mialgia, conjuntivite, um raste cutâneo, diarreia, vômitos, faringite, poliartrite, dentre outros. Então, caracteristicamente, a febre ela dura até uma semana, ela pode ser contínua ou intermitente e, diferente do dengue, não há piora clínica após a defervescência.
e pode apresentar também uma bradicardia relativa. O comprometimento articular é simétrico, mais em extremidades, ou seja, mãos e pés. Geralmente tem um edema que é associado a tenossinovite, e a incapacidade do paciente ela é gerada pela dor, pelo edema e pela rigidez articular. Em relação ao raste cutâneo, que também é muito comum, ele ocorre de 2 a 5 dias após o início da febre. Geralmente ele é maculopapular, acometendo tronco e extremidades, não poupa palma das mãos e plantas dos pés, mas em crianças é muito comum um raste vésico bolhoso. A artralgia, ela geralmente aparece após o início da febre, mais comum, como eu já falei, em extremidades, acometendo punhos, cotovelos, joelhos e tornozelos. Pode atingir qualquer articulação. É mais em extremidades, mas pode atingir a articulação proximal também. É comum um edema, mas a flogose é rara e ela pode ser incapacitante. Então aqui nós temos um exemplo de um raste vésico bolhoso no neonato e um exemplo de edemas de extremidade, edema de mãos e edema dos pés. Então aqui nós temos um exemplo de um raste maculopapular eritematoso, acometendo as mãos, né, a palma das mãos, um raste petequial purpúrico, várias bolhas e uma descamação plantar. Em relação à doença subaguda e crônica, o paciente ele apresenta uma melhora após os 10 dias de doença, então ele melhora o estado geral dele e melhora as dores articulares. Porém, com a evolução, após 1 a 2 meses, pode haver recaídas com vários sintomas articulares. Então pode haver uma poliartrite distal, uma exacerbação da dor nas articulações e ossos que foram acometidas no início da doença, tenossinovite hipertrófica de punhos e tornozelos, distúrbios vasculares periféricos como o fenômeno de Raynaud, e o paciente pode experienciar também um quadro de depressão, cansaço e fraqueza geral. A doença crônica ela é definida pela persistência dos sintomas por mais de 3 meses. Dependendo dos dados de literatura, cerca de 12 a 18% dos pacientes evoluem com cronicidade, né, apresentam sinais e sintomas entre 18 meses a 3 anos. Então, são sinais e sintomas de uma artralgia inflamatória e que não apresenta alteração em testes laboratoriais e nas radiografias das áreas afetadas. Então, como eu já falei, o paciente pode ter um cansaço extremo, pode evoluir com depressão e os fatores de risco para essa doença crônica, para a evolução, para a cronicidade, são a idade acima de 45 anos, uma doença grave, ou seja, um acometimento articular importante na fase aguda ou alterações articulares prévias. É aquele paciente que já tinha algum comprometimento articular antes de ter a febre chikungunya. Então, diante de uma epidemia, nós vamos ter casos típicos, mas vamos ter casos atípicos também. Então, eu só queria chamar a atenção da possibilidade, né, dessas manifestações clínicas atípicas que foram descritas nas epidemias em países da África, da Ásia. Então, eu não vou citar todas, mas algumas. Então, dentre as manifestações neurológicas, nós tivemos relatos de meningoencefalite, de encefalopatia, convulsões, de síndrome de Guillain-Barré. Nas oculares, de neurite óptica, iridociclite, nas cardíacas, de miocardite, pericardite, nas dermatológicas, de hiperpigmentação fotossensível, renal, acometimento por nefrite, insuficiência renal aguda, dentre outras. Só para chamar a atenção que, se nós temos um aumento do número de casos, nós vamos ter manifestações atípicas que são incomuns, mas que podem ser vistas. Então, em relação à manifestação clínica grave, quem são os pacientes que estão no grupo de risco para evoluírem com manifestações graves? Então, são os extremos de idade, então os menores de 1 ano, os maiores de 60 anos. Aqueles que usam aspirina e anti-inflamatórios não hormonais cronicamente, aqueles que apresentam comorbidades, como por exemplo, aqueles que têm convulsão febril, que têm diabetes, hipertensão, asma, insuficiência cardíaca, alcoolismo, ou que apresentam doenças reumatológicas ou doenças hematológicas como anemia falciforme, talassemia. Então são pacientes, todos temos que ter cuidado, mas esse temos que ter um olhar muito mais apurado, porque podem evoluir para manifestações graves. Em relação à transmissão vertical do vírus, não é frequente a transmissão da mãe para o seu concepto.
Não há indícios do vírus ser teratogênico e também não há evidências de transmissão por aleitamento. Mas há relatos de abortamento espontâneo, principalmente no primeiro trimestre, de mães que adquiriram o vírus. O grande problema é se essa mãe encontra-se virêmica no intraparto. Se ela está virêmica no intraparto, a taxa de transmissão para o seu bebê vai variar entre 49% a 85%. E esses bebês, eles nascem assintomáticos e depois de 3 a 4 dias, eles vão apresentar febre elevada, uma dor importante, erupção cutânea e edema periférico. Podem evoluir para doenças neurológicas como meningoencefalite, lesões da substância branca, edema cerebral e hemorragia intracraniana, que pode gerar sequelas futuras. Podem também apresentar manifestações hemorrágicas e doença do miocárdio. Então, nós temos que ter muito cuidado com essa população de neonatos, porque as formas graves, elas podem atingir até 90% dos casos nessa população. Então, de importante, esses neonatos apresentam uma síndrome hiperálgica. Eles sentem tanta dor que dificulta até a amamentação. E outro cometimento importante é a encefalopatia, que é a principal causa de óbito nessa população. Então, em relação ao diagnóstico, qual é a definição de caso suspeito? Então, é todo paciente que apresenta uma doença febril aguda, geralmente acima de 38,5, artrite intensa e poliartralgia e que tem estado em áreas de transmissão nas últimas 2 semanas do início dos sintomas. Então, um caso confirmado é aquele caso suspeito com positividade laboratorial. Então, seja pelo isolamento viral, seja por técnica de biologia molecular, a reação em cadeia da polimerase, seja por métodos sorológicos. Então, nós vamos ter, para o diagnóstico, a detecção viral ou métodos sorológicos. Então, o vírus pode ser isolado se for coletado material, em geralmente até 3 dias de doença. Pela técnica de biologia molecular, se for coletado a amostra até 8 dias de doença. Nessa fase, nós não vamos ter a sorologia positiva, porque os anticorpos são produzidos a partir de 4 a 7 dias de doença. Então, nós podemos solicitar o ELISA, o IgM, que é um reagente de fase aguda, mas também fazer um pareamento, ou seja, colher nova sorologia após 14 a 21 dias dessa primeira amostra, porque aí vai permitir que a gente veja a titulação se houve um aumento do títulos em 4 vezes em relação da fase aguda para a fase de convalescência. Então, dentro do laboratório, não há achados hematológicos patognomônicos significativos para a febre chikungunya. O que nós vamos ver é o que acontece na maioria das infecções virais. Então, nós temos uma leucopenia leve, uma linfopenia, trombocitopenia leve, que vai situar entre 100 a 150 mil, aminotransferases um pouco aumentadas e as provas de atividade inflamatória, como VHS e PCR, elevados. E pode haver elevação da creatina quinase, da CK. Se a gente comparar a febre chikungunya com dengue, diversos relatos na literatura mostram que a febre chikungunya tem algumas características mais proeminentes em relação ao dengue e vice-versa. A febre chikungunya, ela tem um quadro febril mais pronunciado, uma febre mais elevada, um comprometimento articular muito mais importante em relação ao dengue, uma presença de rastro cutâneo mais frequente do que o dengue, uma linfopenia também mais importante. Em relação ao dengue, nós vamos ter um quadro mais proeminente de mialgia, de manifestações hemorrágicas com tendência ao choque e à hemoconcentração, neutropenia mais acentuada e a trombocitopenia também mais acentuada. Então, diante de um caso de febre chikungunya, ou seja, febre por até 7 dias, febre elevada, acompanhada de comprometimento articular, em pessoas que se deslocaram e estiveram em área de transmissão da doença, é importante avaliar se esse paciente faz parte de algum grupo de risco, se esse paciente tem sinais de gravidade e se há critérios para internar esse paciente ou se para mantê-lo em observação domiciliar. Então, quem são os grupos de risco? Então, as gestantes, os maiores de 65 anos,
os menores de 2 anos e pacientes que tenham comorbidades. Então, quais são os sinais de gravidade que a gente precisa avaliar a internação desse paciente? Paciente que tem um comprometimento neurológico, ele tem uma irritabilidade ou prostração, tem cefaleia, fotofobia. Paciente que a febre persiste por mais de 5 dias, é preciso fazer o diagnóstico diferencial com outras entidades, como por exemplo dengue, leptospirose, uma infecção bacteriana mais grave, sinais de choque, como por exemplo extremidades frias, cianose, hipotensão, perfusão capilar lentificada, hipotensão postural, acometimento respiratório, paciente que apresenta dor torácica, dispneia, aquele que tem vômitos persistentes, a grávida no último trimestre, os neonatos, que a gente já viu que a tendência a fazer quadros mais graves, pacientes que tenham descompensação da sua doença de base ou que apresentem sangramento em mucosa ou que estejam oligúricos, ou seja, uma diminuição do fluxo urinário. Então, qual é a conduta? Se o paciente não tem nenhum sinal de gravidade, se ele não tem critério de internação e não tem nenhuma condição de risco, a gente vai acompanhá-lo em nível ambulatorial. Então, não há um tratamento antiviral específico para essa doença. O que há são sintomáticos. Então, na fase aguda, nós precisamos avaliar a hidratação, o estado de hidratação desse paciente, não esquecendo que ele tem diarreia, que ele tem febre alta, que ele tem vômitos e ele está perdendo líquido. Então, é preciso estimular a ingestão hídrica desses pacientes. Sugerir, orientar repouso, colocar compressas frias nas articulações e, como antitérmico, usar o paracetamol ou acetaminofeno. Pode ser usado a dipirona também. Se o paciente persiste com dor e a dor é importante, após 3 dias, temos que avaliar a introdução de anti-inflamatórios não hormonais, como, por exemplo, ibuprofeno ou naproxeno. Se esse paciente mantém um quadro álgico importante, um comprometimento articular importante, nós temos que avaliar risco-benefício da prescrição de corticoide de curto prazo ou de codeína ou tramadol, ou seja, analgésicos mais potentes. Em relação à fase crônica, também, se esse paciente persiste com comprometimento articular e um quadro álgico importante, é preciso lançar mão da morfina e seus derivados ou de anti-inflamatórios não hormonais, do corticóide de preferência intraarticular, e aí esse paciente deve ter uma avaliação do reumatologista, porque vários relatos nessa fase crônica do uso do metrotexate com alívio, né, dos sinais e sintomas, e a fisioterapia leve, não é a fisioterapia com exercícios extensos, pesados, mas uma fisioterapia leve. Então, no domicílio, o repouso, como eu já falei, usar compressas frias para reduzir os danos articulares, não usar calor nas articulações e retornar, no caso de persistência da febre, após 5 dias ou se houver presença de fatores de gravidade durante a evolução. Então, para os pacientes de grupo de risco, é importante uma reavaliação diária desses pacientes, enquanto estiverem com febre. Então, para o paciente de grupo de risco, é interessante também solicitar um hemograma, bioquímica com função hepática, aminotransferases, eletrólitos, avaliar a hidratação e estimular a ingesta hídrica, prescrição, como eu já falei, de analgésicos e encaminhar também para centros de referência se surgirem sinais de gravidade e orientar o retorno diário até o término da febre. Lembrar que essa doença é uma doença de notificação compulsória, então tem que ser notificada. Então, pacientes com critérios de internação, porque quem vai ditar se nós vamos solicitar exames específicos, como, por exemplo, o isolamento viral, PCR, sorologias, é a vigilância epidemiológica, porque em casos de surtos, como tem muitos casos semelhantes, não é preciso solicitar esses exames específicos, a não ser que sejam casos atípicos, casos mais graves, pacientes que sejam internados. Então, nesses pacientes com critério de internação, esse exame específico é obrigatório. Então, nós vamos solicitar novamente um hemograma, né, e bioquímica, com função hepática, função renal,
se houver necessidade de solicitar exames complementares, como raio-x de tórax, se esse paciente tiver alguma queixa respiratória, ou uma gasometria, por exemplo, se ele tiver queixa respiratória, avaliar o grau de desidratação para reposição volêmica, prescrição de analgésicos, notificar o caso e, para dar alta a esses pacientes, é necessário que eles demonstrem melhora do estado geral, aceitação da hidratação oral, da dieta oral, ausência de sinais de gravidade e melhora dos parâmetros laboratoriais. Então, para resumir, importante sinal e sintoma da febre chikungunya, que a diferencia do dengue, é a febre elevada e a poliartralgia, ou seja, o acometimento articular. Então, esses dois, esse sinal e sintoma, ele teve a melhor sensibilidade e especificidade e permitiu a correta identificação de 87% dos indivíduos com confirmação sorológica de infecção pelo Chikungunya vírus. Embora, outra noção que é importante, embora o Chikungunya vírus não leve a uma alta taxa de mortalidade, ele causa uma elevada taxa de morbidade, associada a artralgias persistentes que podem levar a incapacidades e redução da produtividade. E é importante, então, que o profissional ele esteja atento, esteja alerta para a definição de caso suspeito e realize adequadamente o manejo clínico e laboratorial desses pacientes e notifique o caso. Terminamos a aula sobre febre chikungunya e sugerimos também que vocês acompanhem as próximas aulas que serão disponibilizadas de dengue e malária.